O mundo muda, as pessoas mudam, o mercado muda, os hábitos de consumo mudam, a forma de comunicar muda. E aí você tem que estar com a cabeça aberta para mudar. Fala, poderosas e poderosos! Esse é o Pode Rê, o podcast onde você pode tudo. E eu tô aqui com um cara poderosíssimo que eu adoro, eu gosto demais, admiro demais. Então eu tenho certeza que vai ser um papo que vocês vão adorar. Lázaro, obrigada pela presença. Eu que agradeço, porque essa questão da idolatria é recíproca, né? Que eu também Amém. te admiro. E a gente tá junto, sempre que chamar eu tô aqui. Ai, que bom, que bom. Te chamarei muitas vezes, então. Que gostoso. Eu tava aqui lembrando, vindo pra cá, passando um filme pela minha cabeça. A gente se conheceu num evento, não foi? Foi num evento. Nunca tinha... Um evento da Dagás. Durante Exato, a pandemia, é verdade, fomos fazer isso uma mesmo. palestra online. Exato. Ficamos no mesmo palco. E aí a gente conversou 5 minutos no bastidor sobre alguma coisa. E a gente subiu no palco lá, falar de liderança, essas coisas. Foi isso mesmo. Eu lembrava do evento, do contexto, mas eu não lembrava, foi o da Dagás, isso mesmo. Tava, acho que no começo da pandemia, não foi isso? Pandemia. Eles estavam testando um modelo novo de evento online. Evento online. Que legal. E a gente começou a fazer esse evento. E eu lembro, hein? Quando a gente chegou lá, você falou do... Óbvio que eu conhecia a sua empresa, mas eu não sabia quem era você. A gente conversou 5 minutos, beleza, tal, mas na hora que a gente foi pro palco, gente, que essa mulher começou a falar, pegou ele no microfone, eu falei, que isso, nova desse jeito, que esse conteúdo, que história é essa? Mais ou menos. É, porque eu olhava assim e falava, tinha 20 e poucos anos na minha cabeça, né? Na época. Aí eu falei, e pegou o microfone lá e começou a falar de liderança, desenvolvimento humano, gente, da importância de gente na execução. Eu falei, opa, muito bom. E eu já conhecia muito da tua história, porque na época eu tinha um assessor que super te conhecia, mega fã e tal, e ele já tinha me contado um monte de coisa. Então eu já fui pra lá na ansiedade de te conhecer. Que bom, obrigado. E foi muito legal. De lá pra cá a gente ficou se acompanhando, né? Exatamente. Tivemos poucas oportunidades de nos encontrar e agora estamos mais próximos. Então, espero que vai sair frutos daqui pra disso aí. frente vai. Muitos planos aí pela frente. Eu adoro a tua história e eu, especialmente, gosto muito da questão de você ter sido propagandista. Total. Porque tem, assim, muita sinergia com, óbvio, a minha empresa, a minha história. E eu acho demais ver essa coisa, essa ascensão que você teve. E eu queria saber como que era o garoto Lázaro lá na propaganda médica. Então vamos contar assim, né? Foi na propaganda médica que eu descobri que eu queria fazer. Eu costumo que todo garoto, quando é mais cedo, ele deseja muito, mas ele não sabe para onde vai. E eu me qualificava como se fosse uma besta motivada ali. Entendeu? Eu falava assim, eu quero ser alguém, quero fazer alguma coisa, mas meio perdido, né? Eu saí do exército, aí eu fui dar aula como professor, e o que me ajudou muito, por uma questão de oratória, porque a oratória me ajudou na propaganda. Sim. Entendeu? Aí um amigo, eu lembro que eu estava dando aula, um amigo me ligou e falou comigo assim, o Arnon da Organon, que era o laboratório farmacêutico, Lázaro, você não quer ser propagandista não, cara? Você tem tudo para isso, tal. Eu venho de família pobre, aí, pobre assim, não vou falar pobre, né, gente? Classe média baixa, né? Aí, assim, eu falei com ele, não, imagina, sou professor, estudei e tal, eu não quero ser vendedor, imagina, não quero. Só que depois, passou um tempo, eu descobri quanto ganhava um propagandista vendedor, e que era muito mais do que eu como professor, entendeu? Aí eu liguei para ele, falei, cara, é aquela vaga? Ele falou, não existe mais essa vaga, já foi, você não quis, mas eu sei que tem um laboratório chamado Sanofi, que está contratando, manda o currículo para lá. Eu mandei um currículo datilografado na época, gente, sou da época da datilografia, década de 90, 1994, isso. Currículo datilografado, mandei na sexta, pelo correio. Segunda-feira me ligaram, terça-feira eu fiz entrevista, na outra sexta eu estava contratado para ser propagandista. Não, bem coisa de vendas, né? Que é aquela coisa. Aí fui contratado assim, no período assim, o cara me entrevistou na terça, na sexta me ligaram e falou, começa segunda-feira que vem. Você vai fazer um mês de treinamento. Eu fiquei 30 dias dentro do hotel estudando produtos, que eu lembro até hoje. Fiz lançamento de Oroxadin, era S, a gente tinha clopidogrel para endometriose, lancei Plavix, que é clopidogrel é o Plavix, que é para acidente vascular, cerebral e periférico, né? O antiagregante plaquetário. Olha lá. Você vê como o treinamento da indústria, ele entra na veia. E foi uma escola de negociação para mim. Eu comecei... No começo, eu ficava meio tímido de chegar, doutor, posso falar com o senhor, tal. Até porque o médico, né, acho que tem muito isso, da entidade médica. E aí, aquilo ali começou a eu pegar aquele negócio da dedicação e falar que eu tinha que ser
o melhor em que eu fazia. 8 meses depois, eu estava sendo promovido a supervisor distrital, gerente distrital, gerente regional, gerente divisional de marketing e venda, head da força de venda. Uau. E foi de lá que depois, em 10 anos, que foi minha grande paixão, até hoje eu tenho uma paixão enorme pela indústria farmacêutica. Eu sempre fui na área de consumo. Por que é a paixão enorme? Primeiro, eu gosto do modus operandi. Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, a indústria farmacêutica que só trata doença, ganha dinheiro, não, salva a vida. Se não existisse a indústria farmacêutica, não existiria a longevidade que existe hoje. Há 50 anos atrás, a expectativa de vida era 60 anos, nós estamos 75. Gente, escutar isso de alguém que não está mais na indústria. Não estou mais. É muita música para os meus olhos. Porque às vezes se eu falasse, você fala, não, mas ela está na indústria. Imagina. Gente, se não existe medicação, não tem cura. Ah, não, mas a gente tem que ser preventivo. Ok, concordo, tem que ser preventivo. Mas depois que acontece, tu tem que tratar. E se não tratar? Aí eu acho uma mediocridade as pessoas só falarem mal. Mas é o problema do mundo. Não é nem só do brasileiro, porque eu acho que o brasileiro está aí dentro. O mundo tem 8 bilhões de pessoas, vai ter aqueles caras que são radicais em tudo na vida, que vai pôr mal. Mas a gente precisa tratar a doença. A longevidade que vem acontecendo, ela parte sim da indústria farmacêutica que trata as pessoas que já adoecem e da prevenção que a gente faz. Que a indústria farmacêutica hoje também cuida da prevenção. Sim, demais. Entendeu? Mais do que nunca. Mais do que nunca. O que mais tem se falado é longevidade. Eu acho que essa é a pauta do momento. Total. Então, eu fiquei lá os 10 anos. Desses 10 anos em diante, aí eu saí, continuei mais ou menos no segmento da beleza e de consumo pelo resto da vida. Passei por uma série de outras coisas, né? Conselheiro de banco, de empresa financeira, de tecnologia. Mas este foi o começo. A minha formação mesmo. Ah, Lázaro, quando você foi para a Natura, eu já era sênior. Mas quem me pegou do zero, virgens e o neófito, que chamava, era, né? Neófito. Neófito, até hoje fala. Até hoje. Neófito. Que, ó, naquela época, se hoje já é difícil, o pessoal reclama. Fala, poxa, vocês não pegam neófito, é complicado, o mercado é uma bolha, vocês ficam girando as mesmas pessoas. Então, naquela época já... Era, e assim, ó, entrei neófito, o treinamento, a dedicação, a articulação, o desenvolvimento da negociação, de saber conversar, saber argumentar, que vale para você ser um orador, para você ter um desenvolvimento de liderança. Pô, eu era da época que anotava o comentário do médico na fichinha. Entendeu? Não tinha palm top, nada, não, na fichinha. Quando eu entrei era exatamente isso. Entendeu? O roteiro de manhã, onde eu aprendi a programar meu dia. Eu programava 20 visitas para fazer 14. Então eu tinha uma rotina que eu tinha que cumprir. E aí tá bom, Lázaro, você ia fazer 14. Mas se eu organizasse 14 e alguém falhasse, eu não faria. Então eu organizava 20 para fazer 15, 14 por dia. Sabe? Porque tinha que ser no mínimo 14 na minha época. E aí programava 20. Então ali começou a nascer um cara mais organizado, planejado. E eu falava o seguinte, eu quero ser... O Hélio Anastácio, eu até citei no meu livro, Anastácio era o presidente da Sanofi na época. Eu era propagandista, ele me viu, eu fui fazer uma propaganda de oroxadina lá na frente, depois de Aprovel. E disse era um antipertensivo e um produto para baixar triglicerídeos, para hiperlipidemia mista. E aí, na hora que eu desci do palco, ele falou, garoto, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser presidente, Hélio. Igual a você, mas não quero seu lugar. Ele falou, nem pode, quantos você tem? Eu falei, 20 e pouco, eu tenho 50, você não vai pegar meu lugar. Mas eu acho que você tem chance. Um mês depois, eu estava matriculado na Fundação Getúlio Vargas para fazer marketing internacional. Olha. Um pouco depois, já estava fazendo todos os cursos pela Sanofi, estava no Star Club International. E lá você teve um mentor, alguém que te orientou? Nossa, que privilégio. O presidente da empresa era um cara que toda vez que me via falava, você vai longe, hein? Você vai longe, hein? Depois o Bai, que era um cara de RH, o Bai Sankil, entendeu? Então teve vários lá dentro que me apoiaram muito, porque eu era muito jovem, entendeu? E é sempre bom você ter em alguém que você se espelhe, mas alguém que já fez a jornada. As pessoas só podem te guiar por caminhos que já percorreram. Entendeu? Ninguém pode te guiar por caminhos que não percorreram. Não adianta você ler 50 livros e você achar que o que está ali é certo, sendo que você não viveu. Eu falo que quem lê 50 livros por ano é um obeso cerebral. Porque se eu ler 50 livros no ano, eu não vou lembrar dos 10 primeiros. Eu prefiro ler 10 e aplicar aquilo que eu aprendi. Tem um livro que eu li várias vezes, chamado Outliers. Os foras da curva, porque a consequência do sucesso, o sucesso ele não tem um caminho, mas ele deixa pegadas. E aí eu lia cada vez aquilo, todas as pessoas que tinham sucesso, elas tinham alguma coisa em comum, sabe? E sucesso, tá gente, não é dinheiro, é muito além do que isso. Tem gente que pensa... E depende também muito da pessoa, para cada um sucesso é uma coisa, né?
Total, Rê, total. É que as pessoas hoje são muito aficionadas e falar assim, porque eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso. Às vezes você tem dinheiro e a última coisa que tu tem é sucesso. É um medíocre. Falta tudo o resto. Eu conheço um monte de gente rica medíocre. Demais, doente. Doente, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. A minha história começou, a paixão pela indústria farmacêutica veio daí, continua até hoje, entendeu? Tanto que hoje, né, eu tô com um lado diferente da indústria farmacêutica. Eu tô com a farma, sou conselheiro lá do Pedro Brair, que é um cara que eu adoro. Pedro, querido. Querido. Nós vamos estar juntos lá? Vamos, nós vamos estar juntos. Pedro, nós estaremos juntos lá. Aí. Que delícia, tá com o Pedro. Passo Fundo. Exatamente. Entendeu? Na São João, com um amigo. Então que é outro exemplo de liderança. Pedro, ele hoje, é 1.100 farmácias, e o cara era um balconista de farmácias, técnico em enfermagem, que começou com uma, sozinho, e é sozinho até hoje. Eu nem sei se tem 1.100, porque ele abre uma a cada 4 dias. Uma a cada 4 dias. Maravilhoso. Lázaro, mas quantos exato? Não dá para saber, entendeu? E a velocidade é enorme. Eu admiro gente assim, e com a simplicidade. Demais, com a essência de ser humano. Eu já falava com o Pedro por conta do meu livro. Né? Eu mandei o livro, enfim, e ele aplicou ali com o time dele e tudo mais. E a gente se falava muito, mas eu nunca tinha encontrado o Pedro pessoalmente. Aí nós tivemos um evento da Abrafarma, e eu tive essa primeira oportunidade de encontrá-lo. E aí, quando eu já me diziam da simplicidade, eu acompanhava pelas redes, pela forma com que ele falava comigo. Mas até aí ainda era uma coisa assim que eu não tinha certeza absoluta. A hora que eu o conheci, eu falei, nossa, é tudo isso que eu imaginava e até mais. Exatamente. Ele tem um jeito de falar das coisas, um amor, uma conexão com o negócio. E eu vou aproveitar nesse momento para falar um negócio que a gente estava contando aqui mais cedo. Por quê? Por que o Pedro, ele é um fã da Renata? Porque você vai falar assim, poxa, o Pedro, ele é um cara que saiu do zero a esse tamanho que a gente sabe, então para ele gostar de alguém, para ele admirar alguém, esse alguém tem que ser muito, porque na medida com que você vai crescendo, você vai admirando características diferentes nas pessoas, entendeu? E você vai tendo gente que você vê uma coisa que fala assim, poxa, eu não tenho isso. E ele fala o seguinte, o que é a diferença? O Pedro construiu tudo do zero. E ele, por que ele é fã? Porque ele fala assim, porque a Renata, tudo que ela faz, ela não precisaria fazer. Ela faz por paixão e porque ela gosta. E aí eu até falei para a Renata aqui agora, que para mim, ela tem a história do herói às avessas. Ela é uma heroína às avessas. Não é aquela menina que nasceu lá, pobrezinha, se esforçando, não. Tudo que ela fez é porque você quer, porque você tem desejo, você é uma missionária do empreendedorismo, do desenvolvimento humano como missão. Exatamente. Não por necessidade. Você poderia estar em Bahamas, curtindo em Bora Bora, mas está aqui trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, desenvolvendo gente, fazendo desenvolvimento humano, fazendo desenvolvimento intelectual, fazendo desenvolvimento de riqueza. Gerando riqueza. Gerando emprego. Gerando emprego. Isso é gerar riqueza. É que as pessoas têm medo de falar em gerar riqueza. Gente, gerar emprego, desenvolvimento humano, gerar principalmente riqueza. No Brasil. É um tabu. Então, o Pedro falou comigo, eu sou fã dela porque ela não precisava fazer e ela faz. Eu também, eu acabei de falar. É a história diferente do... Porque o Brasil idolatra o missionário que nasceu pobre. Agora você pensa o seguinte, e aquele que faz por amor, por paixão, por missão, por legado, para deixar legado, você fala isso, né? Nossa, demais. Deixa seu legado. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Então é um exemplo que tem poucos no Brasil. Pouquíssimas pessoas. Eu falei para você hoje mais cedo, a Regina de Moraes. Ela dedica a vida dela ao trabalho para ajudar o idoso. É um negócio fantástico. Eu achei isso também. muito lindo, muito lindo. Fã número 1 da Regina por causa disso. E aí é um exemplo de como você pode usar o seu recurso ou o seu privilégio de diversas formas. Seja assumindo o negócio da família, seja encontrando algo que você, poxa, eu quero servir, eu quero fazer a diferença. É o caso dela. Eu tenho a filosofia de vida. Você nasce, vive e morre. Vida é um período de tempo entre o berçário e o seu túmulo. Só que o que diferencia a gente é aquilo que você faz entre o seu nascimento e sua morte. Se você passar pela vida, provavelmente ninguém vai lembrar de você. Agora, se você construir alguma coisa que realmente mude a vida das pessoas, mude a sua vida, ou toque o ser humano, toque a sociedade de alguma forma, isso dá prazer. Quando se aposenta aí? Não quero aposentar nunca. Nunca. Aí, achei mais uma maluca igual eu aqui. Tem gente que fala, Lázaro, mas não quer aposentar. Gente, se eu amo o que eu faço, se o que eu faço me dá prazer, não são as horas que me cansam. Entendeu? Tem problema? Sempre vai ter. Meu Deus. Sempre vai ter. E como, né? O meu problema vai ser
se eu ficar na rede um dia inteiro sem fazer nada, aí eu vou enlouquecer. Entendeu? Então é isso, é mais uma do time. Não, eu também. Quando eu saio de férias, é assim, uma delícia no começo. Primeiro, demora um tempo pra desacelerar. Isso. Ok, desacelerei. Agora eu vou Delícia. curtir. O que tem pra fazer? O que é gostoso? Ou não fazer nada? Exatamente. Aí daqui a pouco eu já tô entediada. Eu Isso. falo, bom, aí eu começo a olhar os lugares e falo, nossa, isso aqui dava um negócio bacana, hein? Poxa, se eu ajudasse esse pessoal. Se eu fizesse Sabe um negócio assim? aqui, esse negócio podia ser bom, hein? Né? Exatamente. Eu penso exatamente igual. Eu penso assim, eu não gosto de férias, eu gosto de pausas. Para Que são desopilar. muito necessárias. Para desopilar. Eu acho que também é o seguinte, Lázaro, mas puta, puxa vida, você só fala em workaholic. Cara, é assim, a cabeça tem que estar boa. Todo mundo tem uma hora que você tem que fazer um refresh. Não, senão você enlouquece. Então, eu não sou a favor do trabalho sofrido. Eu sou a favor do trabalho produtivo. E tudo para ser produtivo tem que ser prazeroso, né, Renata? Sim. E aí essas pausas para a gente desopilar, para a gente conseguir respirar e até voltar melhor, ele é bom. Eu não conseguiria ficar... Sabe que esse ano, janeiro desse ano, foi a primeira vez que eu inventei, que eu não faço mais, de ficar 20 dias no resort sem fazer nada. Resort é para ficar uma semana, de 10 dias, 20 não dá. Isso mesmo. Depois do 10º dia. Eu dormia, tava ruim. Eu ia pra piscina, tava ruim. Tem gente que pode achar que me criticando que eu tô achando ruim ficar 20 dias no resort. É porque, para quem é hiperativo, eu sou muito, chega uma hora que ir pra piscina, beber alguma coisa, nadar, ir pra praia já não dá mais. E eu tava trancado no local. Sim. Já não tinha o que fazer. Aí eu não faço isso mais, tem que ser 10 dias. Ai, que bom. Tô Entendeu? me sentindo bem, tá vendo? Quando você encontra alguém da sua tribo, você começa... Acontece o mesmo. Não é? Não é que... É que pra mim, pro Lázaro, 10 dias descansei, desopilei, tá ali ótimo. Nos outros 10 eu já ficava incomodado. Ligando pras pessoas. Eu também fico da mesma forma. Mas é importante o descanso também pra criatividade. 100%. Porque quando você tá imerso ali, às vezes você tá tão envolvido, entra no flow, ou tá tão preocupado, tem questões pra resolver, que a criatividade vai fora, né? Eu garanto que se eu te convidar para participar um pouco dos meus negócios, você vai ter ideias que eu não tenho, porque o moedor de carne, ele me torna míope. Aham. E se eu for pro seu, eu vou ter algumas ideias que você vai falar assim, caraca, por que eu não pensei nisso? É isso mesmo. Caraca. Por quê? Porque o moedor de carne, às vezes, deixa a gente cego. Fica comum. Você fica olhando para as coisas e essas coisas se tornam comuns para você e você não vê aquele tchan. A criatividade, falta aquele pedacinho de você ver todo dia. Por isso que é importante desopilar, voltar. Gente inteligente junta produz mais. Sim, eu adoro conviver com gente que é, assim, alto nível, que você realmente, que te leva além. Me fala uma coisa, como que você busca a inovação? Como que você bebe dessa fonte? Cara, inovação, para mim, eu tenho um conceito um pouco diferente de muita gente. Muita gente acha que inovação é inteligência artificial. Tecnologia disruptiva. Para mim, inovação é fazer diferente alguma coisa que você já faz. Ou, de 100%. repente, fazer algo que você ainda não faz, que você poderia fazer. E no dia a dia. A inovação, para mim, é tornar dias ocupados em dias produtivos. Todo mundo tem dia ocupado e dia produtivo. A gente tem que lutar para ter mais dias produtivos do que ocupados. Ou que os produtivos sejam mais relevantes do que os dias ocupados. Né? E a inovação passa por criatividade. Passa por eu olhar tudo aquilo que eu fiz igual nos últimos 3 anos e tentar trazer um fato novo. Você só tem dinheiro novo se tiver fato novo. Exato. Você não consegue ter fato velho e dinheiro novo. E eu estou falando em dinheiro, mas pode ser produtividade. Eu só consigo ter uma produtividade maior se eu trouxer Que no fim gera dinheiro, porque abaixa seu custo, enfim. Ou ele vem por cima ou ele vem por baixo. Exatamente. Então, inovar para mim, às vezes, como é que você inova na área de operações? Tem gente que fala assim, mas minha área de logística é difícil de inovar. Eu não acho. Você tem que buscar meios modais diferentes para transportar seu produto. Você tem que fazer cotações e bids a cada 6 meses, 1 ano. Lázaro, mas e a relação longa com seu fornecedor? A relação longa com meu fornecedor vai depender do que eu gero para ele e do que ele gera para mim. E para isso eu preciso conhecer outros fornecedores. Todos os anos eu faço concorrência. Todos os anos para tudo dentro de empresa. Eu geralmente, as pessoas me chamam quando a empresa está um pouquinho estressada e precisa melhorar. Ou, às vezes, como o caso do Pedro, já estava ótimo, mas ele quer dar um outro passo, quer trazer outra visão. Mas, na maioria das vezes, é quando o cara tem problema. Primeira coisa que o Lázaro faz é ele buscar, através da cultura, mobilizar as pessoas para inovar.
E eu consigo colocar cultura dentro de uma empresa para quem quer receber uma cultura de produtividade, perguntando, Renata, todos os dias. Você é minha diretora comercial. Eu acabei de assumir a presidência da empresa e você está lá trabalhando como diretora comercial. Eu, antes de conhecer o time, eu vou chegar perto de você no cafezinho e vou falar, e aí, tudo bem? Prazer te conhecer, né? Acabei de assumir a empresa agora, me conta mais. Como é que foi seu fechamento de venda mês passado? Fechei com tanto de faturamento. Falei, tá bom, mas qual foi o nível de desconto que você deu? Qual foi o bonificado que você deu? Qual categoria que vendeu mais? Qual categoria que vendeu menos? Qual a margem de contribuição de cada categoria dos seus produtos? Qual o markup desse produto? Quantos clientes você atendeu da sua base de ativos? Por que esse você não atendeu? Esse cliente não comprou, por quê? E esse comprou por quanto? A sua base é de tanta, por que você só vende para esses? Você ampliou a sua base de cliente? Não ampliei e tal. Você sabe qual a margem última que sobrou depois do bonificado, depois do marketing e tal? A pessoa, se ela não está preparada, ela começa a transpirar. Sabe o que eu estou fazendo? Imputando cultura de produtividade. Um diretor comercial tem que saber isso tudo que eu estou te falando. Se ele não sabe, ele não está fazendo o trabalho dele. Aí eu sento com o financeiro. Encontro financeiro no cafezinho. Tudo bem, tal. Puxa vida, me conta uma coisa. Como é que ficou o fechamento do mês passado? E o EBITDA, comparado com o mesmo período do ano passado e comparado com o ano passado. O meu CMV, como é que tá? Ele tá ruim, tá bom? Mas ele tá pior que o ano passado ou tá melhor? Tá pior. Mas por quê? Por causa da compra ou por causa da venda? Porque tem duas coisas só que afetam a CMV. Ou é compra ou é desconto. Não, mas teve uma perda também, Lázaro. Mas por que perdeu? E os vencidos? Eliana, vencida é com vendas, não, com financeiro. Me explica mais. E como que você gosta do equilíbrio entre essas duas áreas? Porque tem que ter a gestão do conflito saudável. Eu como promovo chegar nesse... os dois, cobrando as responsabilidades das pessoas. O financeiro ele tem que saber como é que está o fluxo de caixa meu, descontado, livre ou não. Eu pergunto quais as linhas de crédito que eu tenho no banco, qual a minha alavancagem. Na sua opinião, qual a alavancagem é saudável? A alavancagem saudável é aquela que você pode pagar. Tem cara que fala, eu tenho 3 vezes o EBITDA de dívida. Estou endividado? Não, depende do prazo. E dos juros que tu paga. Então, eu começo a estimular tudo isso. A competição ela é saudável, desde que não tenha falta de respeito. Sim. Pressão. Os limites são dados nessa competição saudável. Pressão. Porque aí quanto você consegue ser elástico entre o que o financeiro quer, que é certo conservadorismo, e o que a área comercial quer, que é resolver o problema dele a qualquer custo. Exatamente. Só que é o seguinte, o bom diretor comercial para mim, vice-presidente comercial para mim, ele olha a margem de contribuição dele. Ele nunca chega no desconto máximo. Se ele quer venda a qualquer custo, ele não tem cabeça de dono. Se ele não tem cabeça de dono, ele não trabalha comigo. Me dá um conselho. Agora eu vou fazer uma consultoria. Bora. Que você conhece muito do mercado farmacêutico. Uma coisa que me incomoda muito é o seguinte. Vamos lançar um novo produto, ou até um produto que já está no mercado. E aí vem a máxima de o tamanho do mercado é este, os concorrentes são estes, e no caso de um lançamento, eu vou pegar uma parte desse mercado. Qual parte? Seja por diferencial, por competitividade, enfim. Mas o mercado não é daquele tamanho. O mercado está daquele tamanho. Prova é que sempre que entra um concorrente novo, o mercado aumenta. Então, eu tenho muita dificuldade de mudar a mentalidade das pessoas, de calcular a meta, de se limitar. Nossa, nosso resultado está incrível, a gente está crescendo 2 vezes mais que o mercado. Mas não poderia estar crescendo mais? Eu vou te contar uma coisa. Eu adoro falar de nicho de mercado, sabe por quê? Nos anos 70, 80, o mercado de cosméticos brasileiro ele é um nicho. Hoje ele passa de 100 bilhões. Por quê? Quando você fala de um nicho de mercado, você tem que comunicar para a massa e vender para o nicho. Porque se você comunica só com o seu nicho, ele sempre vai ser nicho. Se você divulga o seu produto para a massa, você aumenta o seu nicho. E cada vez você cresce mais. E eu, Lázaro, sou a favor de 2 coisas. Quando você vai competir, se você tem um produto que gera valor, você coloca esse produto no mercado, eu vou comunicar ele não só para aquele mercado, mas para a massa, para eu aumentar o meu mercado. E eu não estou preocupado com o meu concorrente, eu estou preocupado com o valor que o meu produto gera para as pessoas. E eu foco no valor que ele gera para as pessoas. E se ele for um produto que já tem muito no mercado, ele é simplesmente um commodity. E mesmo ele sendo commodity, eu vou tentar ampliar a minha cadeia de clientes através da distribuição para eu não entrar na guerra de preço. E eu fortaleço a minha marca fazendo isso. Porque geralmente... E quando minha base é médico e eu não consigo visitar todo médico, a visita é cara? A visita é muito cara. Mas aí você tem que fazer o seguinte, opinião do Lázaro, tá? Não, eu tô aqui... É isso aí mesmo. Olha o podcast fazendo consultoria. Não, ótimo. Saindo daqui eu vou ganhar uma nota aqui. Olha, eu acho assim... eu tenho uma base...
A visita médica para o produto de prescrição, ela ainda vai ser um grande ponto. Mas eu tenho outras formas de chegar na cadeia médica. Mas se o meu produto for muito bom, eu não tenho muita dificuldade com o médico. Se o meu produto ele é ético, eu não tenho dificuldade com o médico. Se a qualidade, que é o seu caso, da Apsen que está aí, você não precisa mais provar a qualidade. Exato. Mas a minha pergunta é, como que eu aumento essa base, já que a visita é cara? Você pode aumentar atingindo de outros meios a sua classe médica. A visita médica ela é indispensável, mesmo ela sendo cara. O que eu acho é que você pode buscar outros meios. Né? Você pode estar dentro da classe médica no modelo mais antigo, através da participação dos seminários, dos congressos e tal. Mas você pode fazer também o que eu acho que eu já fazia em 2004 isso. Eu promovia evento extracurricular para o médico e chamava aquela base, principalmente dos iniciantes. O residente, adoro falar com ele. A gente chamava, na época da Sanofi, falava o seguinte, cara, eu não tenho grana para ficar comprando espaço em todos os congressos. Eu não tenho grana para ter 3.000 propagandistas. Na época da Sanofi, cara, o Axê tinha 5 vezes uma força de venda maior que a nossa. Mas a gente tinha que ser muito mais atirador de elite do que franco-atirador. Assertivo, exatamente. Aí o que a gente fazia? A gente trabalhava muito mais a base, através de alguns eventos extras. É um caminho ainda, tá? Que a gente pode seguir. Mas hoje em dia, existe também algum outro tipo de educação continuada. Eu vou dar um exemplo. Tem um cara chamado Guilherme Stoliar, ele está montando uma rede junto, eu acho, não sei se é com a USP, com a Faculdade de Medicina, junto com algumas indústrias farmacêuticas, só para fazer a comunicação para os estudantes e recém-formados de novas drogas disruptivas. Está montando uma empresa só para isso. Que bacana. Olha o caminho que você está começando a chegar. Sim. É difícil. O Einstein está como incubadora de biotech fantástica aqui na universidade. Que legal. Eu fui visitar. Mas em parceria com a indústria? Não. Porque eu acho que a indústria tem que participar muito disso. Eles estão muito incubados, mas olha que legal, olha que diferença. Eles estão lá utilizando os laboratórios do Einstein sem custo, que viabiliza uma startup que não tem recurso para realmente avançar, com a consultoria, o aconselhamento e a curadoria dos médicos do Einstein. Isso é fantástico. Só que como não é um projeto ainda que faz muito tempo, então eles ainda estão com as moléculas já bem avançadas, mas ainda não estão num ponto, então agora que eles estão buscando a parceria com as indústrias. Porque se fosse lá no começo, era uma iniciativa nova do Einstein, que não tinha ainda trabalhado com essa parte de startup, enfim. Apesar de carregar a chancela do Einstein. Por que eu falo do envolvimento da indústria? É porque eu vejo a indústria como provedora de saúde, não como vendedora de saúde. E quando você está falando em qualquer movimento disruptivo em prol da saúde, você tem a parte médica científica, mas você tem que ter a parte de produto que vai fazer o desenvolvimento dentro disso para ter saúde, para ter o desenvolvimento humano, essas coisas. Sim. E a indústria contribui muito, porque às vezes o pesquisador, ele tem muito conhecimento, mas ele não tem a execução da indústria, ele não tem a mão ali do desenvolvimento da bancada. Total. Tanto que a Sanofi era dona do Instituto Pasteur. Acho que ainda é, né? Eu acho que ainda é. Acho que ainda é. Dona do Instituto Pasteur. Mas vamos voltar. Eu tenho que fazer uma forma, buscar hoje cada vez mais de estar próximo, principalmente, desse médico que está afoito pelo conhecimento. Um dos erros da indústria, não sei se hoje continua assim, era o meu do passado. Querer pegar o aval dos grandes mestres o tempo inteiro. E aí você tem 50 caras querendo o aval de 10 produtos iguais de um cara só. O aval dos grandes mestres, ele é importante? Como todo grande mentor, é importante ouvir a voz dele. É uma validação. É uma validação. Mas na minha época eu era contra, eu falava assim, cara, eu não tenho que ir só através do aval dos grandes médicos. Eu estou falando de promoção de saúde, meu produto tem qualidade, a gente se prova. A empresa tem mais de 50 anos de existência. A gente tem que buscar comunicar bem. Eu acho que a disrupção na visita médica, eu posso falar com você o seguinte, se você me der uma oportunidade de mergulhar 4 meses no seu modelo, como ele funciona hoje, eu posso te dar uma opinião. O que a gente pode fazer um pouco diferente do que está sendo feito. É que hoje eu não sei como é que a Apsen trabalha lá dentro. Muito bom. No modelo de visita médica, no modelo de contato com o médico. Como é que a gente trabalha essa forma de comunicação, de levar o conhecimento até a classe médica fora da visita tradicional, que é a mesma desde... Nossa, entendeu? Desde todo sempre. Desde todo sempre.
um olhar para isso, eu posso falar com você, eu acho que a gente pode contribuir dessa forma, ou dessa ou daquela. Eu faço isso muito com o Pedro lá. Muito bom. Então, esse já vai ser um próximo café, um próximo almoço pra gente conversar. Porque senão fica first impression. Eu acho que tem que ser um educated guess, um chute educado, e não um selvagem. Porque cada empresa é diferente uma da outra. Né? Demais. Não existe um conceito igual para todo mundo. E cada vez mais o diferencial das empresas vai estar nessa diferenciação de como as coisas são feitas, de como você oferece prestação de serviço com o produto. Porque achar, no nosso modelo aqui falando da indústria, que a gente vai ter moléculas como nós tínhamos no passado... Não dá mais. Já, assim, cada vez vai ficar mais difícil. Claro, a inteligência artificial vai ajudar, a gente tem agora as startups que dão mais velocidade... Mas no fim do dia a gente vai acabar competindo muito com produtos ali que são muito parecidos. Então, o que você leva além disso? Rê, não é só na indústria farmacêutica, não. Você que está me ouvindo aí, que é dono da padaria, que é dono da farmácia, qualquer coisa, não fica esperando uma grande disrupção. É aquilo que a gente falou da inovação. Fazer melhor hoje do que ontem, amanhã do que hoje. É a história do Starbucks, né? É a história, cara. A galera vai lá fazer o quê? Tomar café, como em qualquer lugar, mas a gente quer o café do Starbucks por toda a experiência que ele oferece, por a gente também já ter carinho pela marca. Isso para tudo. E cada vez mais vai ser mais difícil você ter uma grande sacada, uma grande disrupção. Sim. Então a gente tem que fazer o quê? Mas também as pessoas estão carentes dessa coisa do fazer o básico, simples, bem feito. Porque não está sendo feito. Claro, o básico bem feito funciona. E o ser humano está com saudade do olho no olho, o ser humano está com saudade do carinho, da personalização, da individualização. Você sabe que em 2000, eu não lembro se foi 2010 ou 2009, eu fui fazer um curso para CEOs tal, em Wharton, na Pensilvânia. E lá tinha um cara que ele era um professor, mas ele era CEO de empresas de varejo. E ele falava sobre a loja conceito, que a loja tinha que deixar de ser um ponto de venda e promover experiência. E ele deu exemplo de algumas lojas em alguns lugares dos Estados Unidos, da Europa, que tinha até espaço para banda de música na sexta-noite. E tinha o café da manhã na segunda de manhã cedo, que muita gente passava lá para tomar o café antes do trabalho. Porque a loja de roupa ficava num centro comercial e tal. Passou pouco tempo, eu tive no Oscar Freire e eu vi uma loja lá com uma pista de banda de rock. Então, esse tipo dessas sacadas, ou você usa rápido ou daqui a pouco vira commodity. Exato. As pessoas vão avançar na sua frente. Por isso que a inovação tem que ser no dia a dia. E a importância de viajar, de beber de outras fontes, de ver... Eu sou uma pessoa muito atenta nesse sentido. Eu sou muito distraída para o dia a dia. Às vezes alguém vem falar comigo, ou tá do meu lado, eu não vi, eu não prestei atenção, porque eu tô o quê? Mas isso é muita coisa na sua cabeça. Eu tô olhando aqui, tô falando, nossa, isso aqui poderia... Sabe assim? Então, tudo que eu olho me dá alguma ideia. Dirigindo, eu tô olhando as coisas, a fachada de algum lugar, alguma mensagem, alguma coisa que eu conectei, eu falo, nossa, isso eu posso usar. Total. E viajando é a mesma coisa. Eu fico bebendo da fonte e eu tenho essa capacidade de transformar uma coisa que não tem nada a ver com o meu mercado, que... provavelmente, em princípio, uma pessoa não olharia para aplicar no mercado, mas eu consigo tentar desdobrar e falar, não, mas isso tem algo que pode dar uma pitada de ser aplicado. Tanto que eu tento trazer muito essa questão da arte, da ousadia, de fazer as coisas por esse lado um pouco mais lúdico, e eu acho que tem funcionado muito, né? É total, sua cara. Eu acho assim, o passo do fracasso nas empresas, na vida pessoal, para mim, é a arrogância. Quando você chega e fala assim, eu sou o máximo. Aí eu começo... E você, como agora conselheiro, além de tantas outras coisas que você faz, como que você enxerga o líder que chega nesse ponto de que, cara, eu sei tudo... Ou é difícil quando você chega numa determinada posição... que você convive com pessoas que nem sempre estão na mesma ou acima. Encontrar essas pessoas no dia a dia não é tão trivial. É muito difícil. Então tudo acaba sendo... Não quero ser pejorativo aqui no que eu coloco, mas eu tenho percebido muitos líderes que chegaram assim, em lugares muito grandes que tudo é medíocre. Vai, todo mundo, poxa, essa pessoa, não, isso eu já fiz, isso eu já sei, isso... Aí é a miopia empresarial. Sucesso do passado não garante sucesso do presente, muito menos sucesso do futuro. O mundo muda, as pessoas mudam, o mercado muda, os hábitos de consumo mudam, a forma de comunicar muda. E aí você tem que estar
com a cabeça aberta para mudar. E quanto mais experiente eu fico, mais eu descubro que eu ainda tenho muito a aprender. Isso é lei da vida, eu tenho isso para mim nitidamente. Até porque eu já vi sacadas de gente muito menos experientes do que eu em longevidade. Sim. Porque tem 2 tipos de experiência. Tem a de profundidade e a de longevidade. Profundidade é aquele cara que ele só tem 5 anos de experiência, mas ele trabalha 18 horas por dia. Ele está tendo a mesma quantidade de horas do que aquele que trabalha 6 por 15 anos. É isso. Lei da vida. Né? Então, você tem 2 tipos de experiência. E outra coisa, a sua experiência ela é fruto da sua vivência com as suas emoções, com aquilo que você exercita mentalmente, com as pessoas que você convive, que são diferentes das minhas. Então, gente inteligente junta produz mais, e principalmente se tiver o mesmo objetivo. Então, isso é muito difícil de achar, mas é o que eu acredito. Eu conheço muita gente que já foi muito boa no passado e hoje está medíocre por causa do ego. É tipo assim, quem é esse cara para falar comigo? Eu construí tudo sozinho. Isso pode ser o primeiro passo para bancarrota, para derrota. E é bacana normal como do o ser Pedro humano. está fazendo isso, né? Eu Sim. quero ser provocado, eu quero dar o próximo passo. Exatamente. Eu quero escutar outras pessoas. Se você perguntar para ele por que ele me chamou, ele vai falar para me provocar. Olha, Para me provocar. eu acho isso bárbaro. Ele fala... Eu fui conselheiro de um cara chamado Mário Celso Petralha. Esse cara é o presidente do Clube Atlético Paranaense. A gente trabalhou junto mais ou menos 1 ano e pouco. E eu era um advisor dele. E eu tinha 40 e poucos anos de idade e o cara 75. E o cara é bilionário, meu. E eu perguntava para ele, por que você me quer? Ele falou, preciso da sua energia. Ele era inteligente o suficiente, porque ele queria alguém para tomar a decisão que ele não queria tomar. Preciso da sua energia. E às vezes a gente combinava, e ele tinha um grupo de empresas, e a gente era uma coisa muito pessoal, e ele falava, olha a sabedoria. Estou com 75 anos de idade, eu não tenho saco para fazer algumas coisas. Você é um cara inteligente, pensa como a mim, eu quero a sua energia. Ele não queria o cara, porque eu falava com ele, se você comparar a sua trajetória com a minha, eu sou uma formiguinha perto dessa de você, que é uma águia. Uhum. Aí ele falava, mas essa formiguinha aqui tem uma energia gigante, eu quero a sua energia, eu quero o seu jeito de fazer as coisas. Entendeu? Esse tipo de sabedoria eu quero ter quando eu tiver 75. Entendeu? Porque é isso que faz a gente ser humano melhor, ser profissional melhor. Porque, Renata, errar todo mundo erra. Sim. Efeito colateral o mundo dos negócios tem e a vida pessoal também tem. Oh, demais. E aí eu vou achar que eu sou o cara. Tem gente que fala assim, eu posso. Eu concordo, 100%, eu posso. Agora eu vou poder muito mais se eu tiver gente inteligente do meu lado, com o mesmo mindset meu, mas que pensa diferente. Porque mentalidade é diferente de pensar igual. Nós dois podemos ter a mesma mentalidade, mas se a gente pensar diferente, vai completar mais. É isso aí, verdade. Viu? E qual que você percebe que é a maior dor do líder? E qual que você percebe que é a maior oportunidade que você tem? Porque hoje você atua de várias formas. Você tem livros, você palestra pra caramba, você tá aí como consultor, você tem uma empresa de treinamento, de capacitação de líderes. Então, o que você tem enxergado, assim, que é aquilo que dói, que fere, que às vezes até o líder não quer admitir, que é uma fonte que ele precisa beber? E o que você enxerga aqui na contramão para debater essa dificuldade? Você fala, pô, isso aqui, se movimentar, a gente vira o jogo. Um bom líder, para mim, primeiro ele tem que ter conhecimento, porque você lidera pelo exemplo, não pelo que você fala. Uhum. Ele tem que ter simplicidade sem ser simplório, que tem uma diferença nisso. Uma diferença brutal, né? Brutal. Você tem que ter simplicidade, mas você não pode ser simplório. Então, você tem que achar esse equilíbrio. Um outro caso é você tem que respeitar as pessoas. E você tem que saber que todos nós somos ignorantes em alguma coisa. E o ideal é eu aproveitar aquele cara que ele tem um conhecimento diferente do meu, mas eu posso tocar ele e tirar o melhor dele. E ninguém faz nada sozinho. Eu falo o seguinte, eu tento provocar as pessoas a serem melhores. Naquilo que ela já é boa. Essa conversa que eu te falei, que eu faço com o diretor financeiro, que eu faço com o diretor comercial, essa conversa aqui eu faço com o presidente de empresa quando eu estou no conselho. Eu provoco ele tecnicamente, não existe estratégia sem tática bem feita. Não existe estratégia sem aplicação com primazia, execução com primazia. E o líder hoje em dia, ele não tem que ficar lá de cima só de maestro, ele tem que fazer o send e fazer o follow-up. E a primeira coisa é entender gente. Ser gente que move gente, gente que toca o coração de gente.
com simplicidade sem ser simplório, mas tem que ter conhecimento técnico. Não é aquele negócio, faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é aquele negócio, percorre esse caminho, mas eu nunca percorri o caminho. Eu tento achar o cara para a cadeira do tamanho da cadeira, nem maior nem menos. E tem muita gente no mercado... E como que você procura essas pessoas? Qual que é o teu processo? Eu vou falar o seguinte para você, não é nada ortodoxo às vezes. Você tem headhunter? Tem headhunter. Mas meu processo de entrevista, por exemplo, vou entrevistar a Rê aqui agora. Aí eu começo a conversar com você e falo com você assim, Rê, você saiu da empresa, já é uma entrevista onde eu estou olhando o seu mindset, sua mentalidade. Sim. Você saiu da sua empresa última por quê? Aí você vai responder para mim, né? 30% da empresa foi mandada embora. Eu falei, você estava entre os 30% piores? E ela vai falar que ninguém manda os 30% melhores embora. Sim. A pessoa às vezes assume. Eu não estava num momento bom da minha vida, mas eu sou bom. Eu gosto de ouvir isso. Ou então, essa pessoa começa a inventar desculpa e eu faço uma coisa, eu ligo pro chefe. Eu não ligo para recursos humanos para pegar. Eu nunca contrato ninguém sem pegar referência. E eu preciso de referência par chefe, tá? Sempre, dos lados, chefe e subordinado. Quero 3 referências. E às vezes eu mesmo faço. Eu já fiz várias vezes. Você tinha um bom relacionamento com o seu chefe, eu tinha um mau relacionamento com o seu chefe. Então ele fala, vamos ligar aqui agora no Viva Voz, você fica quietinho. É até bom que você vai saber que ele vai falar de você. A pessoa começa a transpirar. Não, eu perdi o telefone do meu chefe. Eu falo, não, ele é de qual empresa mesmo? Tá, empresa fulana, minha secretária, acha esse telefone desse cara pra mim. Enquanto isso, a gente vai conversar na entrevista aqui. Eu ligo na hora. E às vezes, o chefe fala exatamente o que ele disse. Poxa, tá vendo? O cara é transparente, porque papel aceita tudo. Mas, pra mim, transparência... Não existe mentira grande ou mentira pequena, existe mentira. E na hora de você escolher um profissional, eu quero alguém 100% transparente pra mim. Não existe meio honesto. Então, eu faço isso. Eu tô na fase de gostar muito da história da agenda oculta. A pessoa que não tem agenda oculta. Sempre, nunca pode ter. Aí é onde da transparência que eu entro. Aí eu faço isso. Eu já fiz e eu faço o teste se você está disposta a falar. Eu, há pouco tempo atrás... Conta aquela história que você me contou, a última vez que a gente se encontrou, de uma mulher que trabalha com você, não sei se é a sua sócia... Não, você fala das 2 entrevistas, do menino e da menina? É isso mesmo, eu estava procurando um diretor de expansão. E aí o pessoal fez a seleção lá, me deram 2 currículos, os 2 finalistas. Era um cara e uma menina. Os 2 mais ou menos da mesma idade, 30 e poucos anos cada um. Eu peguei o currículo dos 2 e eu adorei. Só que o do cara, o currículo era mais incrível. Eu falei, vou começar por ele. Tinha mais... E o da menina era muito bom também, o papel. Mas não sei, aí eu fui falar com ele. Falei, adorei a conversa. Cheguei perto dele e falei, você trabalha numa empresa, você está empregado há 9 anos. A sua empresa hoje é maior do que a que eu estou te convidando. Mas eu estou disposto a te pagar 30% a mais para você vir trabalhar comigo. Você ganha 2% de comissão, eu vou te pagar 3%. Só que tem um negócio, meu irmão. Olha para mim. Essa cara de maluco aqui. Tu vai trabalhar. Eu trabalho 24/7. Sua vida é minha por 2 anos. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. Eu quero resultado. Eu quero ver se você tem o mesmo mindset que eu. Não tem nada. Se em 2 anos você conseguir superar minhas expectativas, te põe rico, tu vira sócio, trabalha, eu vou te dar tudo que você precisa. Você vai ter a gestão mais meritocrata que você já viu. Se em 3 meses você não me acompanhar, tu tá fora. Mas esquece. Papo de qualidade. Qualidade de vida é você estar apaixonado pelo meu projeto e viver ele 24 horas por dia. O cara ficou parado, olhou para o meu rosto e falou assim, e as leis trabalhistas? Eu respondi para ele, vai falar com o Getúlio Vargas que suicidou, que foi ele que criou esse negócio, suicidou. Falei a mesma coisa para a menina e ela falou assim, ela olhando para mim assim, com o olhinho brilhando, e eu com essa cara de maluco, que eu fiz mais maluco ainda. Ô, Renata, você acha que eu ia fazer 24/7 com um cara 2 anos? Claro que não. Aí eu falando com ela, tu é minha. Aí ela falou, onde eu assino? Eu falei, tu é casado e tem 2 filhos. Seu marido, ela falou, eu vou ganhar mais que ele que cuide das crianças. Adoro. Bingo! Bingo! Você acha... Eu amei essa história. Você acha que eu vou trabalhar todo sábado, domingo, feriado, ponte, vou ligar para ela 11 horas da noite, vou ficar 2 horas... Imagina, mas eu queria testar o desejo, a mentalidade, a paixão, a vontade de fazer o projeto. Entendeu? Então, assim, de vez em quando eu brinco, eu falei com você na última conversa. Eu não aceito mimimi de mulher que fica falando assim, só porque eu sou menina, só porque eu sou menina, só porque eu sou menina. Não. Porque tem a maioria das mulheres que trabalharam comigo eram melhores do que os homens nos últimos 10 anos. Quando eu procuro uma mulher preparada, a mulher é tão competitiva que ela compete com a outra por causa da cor do cabelo. Entendeu? E essa competição, desde que ela seja saudável, ela gera produtividade. E a mulher que é apaixonada pelo que faz, ela transforma essa competição
Que muitas vezes faz as mulheres se perderem na competição pelo bem, né? Na competição pelo desenvolvimento, pela carreira, pela vontade de fazer diferente. Ó, mulherada, eu não tô falando que não houve opressão feminina, que não existe o machismo, que não existe nada disso. Que eu acho que o machismo excessivo, como o feminismo excessivo, os dois são ruins. Tudo que é radical é ruim. Mas esse negócio da mulher, primeiro, ter que se provar para a sociedade lá na década de 60, que se você visse as propagandas, eram... Até os jingles das comerciais de televisão eram ridículos, né? Porque colocava a mulher no lugar de servidora do marido. Então, esse negócio de ser mãe, de ser mulher, de ser dona de casa e ser profissional, criou uma habilidade, uma resiliência muito grande. Então, quando a mulher ela tem essa casca grossa, ela é melhor do que qualquer homem para fazer as coisas. Os melhores diretores financeiros que eu tive na minha vida foram mulheres. Hoje, tem uma menina que trabalha comigo, a Elaine, né, Elaine? A Elaine é uma diretora financeira que faz projetos para mim. A mulher é um avião, meu. Pelo amor de Deus, eu nunca vi alguém tão boa financeiramente. Aquilo, e a gente se conheceu até recentemente e a gente falou, puxa vida. Então, esse tipo de pressão fez ela ficar boa, porque o caos gera gente forte. É isso. E fez... Então, quando você fala, não, mas eu sou vítima, esse talvez, passado recente, criou esse negócio positivo. Cara, assim, 8 em cada 10 entrevistas que eu faço e quando eu vou contratar, a maioria são mulheres. E não é porque eu quero trabalhar, não é aquele papo que eu dou cota. Eu quero o melhor. Só que o melhor está aparecendo. Olha esse exemplo, a resiliência. Ela, meu marido que cuida das crianças. Entendeu? Olha que coisa bacana. É isso que a gente quer ver. Então, quando vem aquele papo da fragilidade, eu falo, qual? Qual, Rê? Entendeu? Tudo é muito bem. de onde você se coloca, né? Qual que é o seu mindset? O que você impõe? Isso. O próprio machismo hoje em dia é o machismo, eu aceito estar submetida a esse total. ambiente machista ou a esse companheiro machista. Total. Eu acho que é muito isso. E eu vejo esse poder de resolução. Esse poder. Tem uma outra menina que trabalha comigo, diretora comercial. Ela trabalhou comigo em outras empresas, continua comigo hoje. Casada, mãe de filho. Tem hora que tá me ligando 10, 11 horas da noite. Eu falo, gente, essa maluca me ligando. E ela tá falando lá do trabalho, entendeu? Sim. É o tal do envolvimento. E o filho sempre vai ser mais da mãe do que do pai. Eu me julgo um bom pai. Certo? Mas meus filhos é assim. Minha casa tem 3 andares. O menino tá do meu lado. Ele liga pra mãe no andar de cima e pede as coisas. Não pede pra mim. Eu me julgo meu pai e tal. E, cara, é por lei da vida. Por mais que eu seja um bom pai, por mais que eu queira ser melhor ainda todos os dias, a mulher tem uma missão meio que oculta, sei lá da onde. O filho vai sempre pedir mais coisa pra ela, ocupar mais o tempo dela. Principalmente quando o bicho pega, né? Também. Quando tá doente, quando Exato. Não tem jeito. Exato. E o amará, por melhor que seja. Não, eu sou um pai, 50% do filho é meu, 50% da minha mulher. Mentira, cara. Você pode ser o cara mais fera do mundo, o maior paizão do mundo, não vai ser dela. Entendeu? E é fato. Você tem quantos filhos? 3. 3? Quais são as idades? 14, 11 e 9. Entendeu? Você tem uma mulher incrível, né? Que eu acompanho. Eu tive filho velho. Meu filho tinha 40 anos, meu primeiro. Porque eu só pensava em trabalhar antes. Entendeu? Mas esse de 14 anos, hoje, por exemplo, ele é do meu 2º casamento. Eu casei 3 vezes, tudo na vida é treinamento. Adorei! Tudo na vida você tem que treinar, né? Pra você ficar melhor. Sim. Entendeu? Pra você ficar melhor. Até porque relacionamento é um baita desafio, né? Um negócio. Fazer gestão de família e de relacionamento é tão difícil quanto de negócio, às vezes mais. Às vezes mais. Porque você envolve emoção e a emoção te deixa, às vezes, ruim de pensamento. Emoção demais, cognição de menos. Tá? Tem gente que fala assim, eu adoro falar que eu sou emocional, que eu sou passional. Gente, não fica orgulhoso disso, não. Você faz tanta besteira quando você é passional demais. Paixão demais, cognição de menos. E com filho, com pai, com mãe, com irmão, com marido, com namorado, a gente é emoção demais, cognição de menos, até o dia que a paixão diminui e a cognição começa a funcionar. É exatamente isso. E aí você começa a descobrir. Eu gosto muito, eu sempre canto aquele trechinho do Frejá, porque eu amo. E eu vou tratá-la bem, pra que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Porque é isso, né? No começo, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo faz tudo. Na paixão, então, você topa qualquer coisa. Paixão demais, cognição de menos. Paixão acaba,
cognição mais, paixão de menos, emoção de menos. E aí você tem que saber o equilíbrio. Aí que você vai descobrir se você fez a escolha certa. Nessa hora. E todo mundo é passivo de erro. Né? Sim. Então, a gente tem, por isso que eu falo, não dá pra... Você tem que fazer gestão da sua vida pessoal. Igual dos seus relacionamentos. Eu sou conselheiro de família, né? E tem uma família em particular, que são 3 mulheres. E eu sou advisor lá. Meninas, não vou falar nome não, mas vocês sabem quem são. Entendeu? É uma de 21, outra de 24 e a mãe de 40 e poucos. Sou conselheiro. E a minha missão é zelar pela família. Como conselheiro de família e zelar pelo patrimônio da família. Eu faço gestão do patrimônio deles e faço gestão da família. Eu sempre falo, calor de emoção não. Brinco com elas. A gente começa a ter uma conversa emocional, eu falei, vamos voltar para a cognição? Entendeu? Vamos parar de falar da emoção? E fala, Lázaro, como é que você faz isso? Poxa, é experiência, né, meu? São 54 anos de idade, bem vividos em todas as áreas da vida. Então, eu acabo sendo advisor em muitas áreas da vida. E eu sempre falo, você tem uma decisão importante para tomar. Os poetas dizem, ouçam 100% seu coração. Os inteligentes dizem, ouvem metade, metade. Os racionais dizem 80, 30. E aí você vai se enquadrar aonde você vai tomar a sua decisão. Mas eu ainda acho que a cognição ela é mais assertiva do que a emoção. Vai ter um monte de gente que já discordar do Lázaro. Vai falar, siga o coração 100%. Mas eu tenho medo de seguir o coração 100% porque às vezes ele te cega e te deixa com cognição e sinapses baixas. Você não faz muita sinapse quando você Eu concordo. muito emocionalmente envolvido. E você acredita em intuição? Muito. Você tem antipatia gratuita? E simpatia gratuita? Com certeza. Eu tenho muito. Não sei se por quê, mas às vezes Deus me avisa. Eu já saí fora de algumas enrascadas porque eu bati o olho e disse assim, tem algo estranho. E aí eu preferi ficar longe. E aí eu descobri que... E depois de um tempo... Eu descobri que realmente era muito estranho. Eu tenho esse negócio. Eu respeito a minha intuição, só que eu subjugo a minha intuição à minha racionalidade. Eu falo, essa intuição minha pode ser alguma antipatia sem sentido? E eu fico pensando, mas eu respeito. Sim. Eu respeito. Sabe? Tem que ouvir, né? Eu não sou só cérebro, não. Às vezes tem coisa que não explica. Acho que é Papai do Céu falando alguma coisa. Com certeza. Entendeu? E aí eu fico assim, acho que é melhor não. Principalmente com o ser humano, com a gente. Tem gente que o santo não bateu, e aí eu falo, tem alguma coisa aí que é melhor eu ficar longe. Agora já aconteceu o contrário. O santo não bateu no primeiro momento, depois eu fui conhecer a pessoa e eu era um espetáculo. Sim. Mas aí foi só o tempo dizendo. Mas aí acho que é a questão da primeira impressão. Porque a gente tem essa coisa, de repente, de bater... Eu pelo menos, de bater o olho, a energia, alguma coisa. Mas se você encontrou de novo, continua a mesma energia. Se você conversou, continua a mesma aí energia. Você fala, não pera. Não vou eu já dei oportunidade. Porque realmente, pode ser um preconceito inicial, pode ser alguma coisa que te remeteu. Né? Nosso cérebro é muito louco. A gente encontra qualquer coisa, a gente vai lá computar. Aquilo te agrega algo. Às vezes uma frase mal colocada te afastou da pessoa legal. Exato. Mas aí eu dou a segunda chance. Mas aquilo que você falou, depois da terceira, da quarta, você fala, rapaz, tem uma coisa aí, é melhor não ficar perto. Você principalmente, sabe por quê? Eu acredito muito em vampiros. Esses eventos de network, eu falei outro dia, eu tenho medo desse negócio que todo mundo fica promovendo evento networking, todo mundo falando que você tem que conectar todo mundo com todo mundo. A maioria dos eventos que eu vou participar, eu vejo um monte de vampiro querendo me apresentar um monte de propostas que são só boas para eles, péssimas para mim. Sim. E não é, gente, eu acho que network de verdade, conexão de verdade, é aquela que acontece naturalmente por causa do propósito, por causa das convicções e por causa das ideologias. Ideologia, propósito, convicção, ela aproxima as pessoas que têm de ser aproximadas. Não a forçação de barra da troca de cartão. Não, você sabe que eu saí de vários fóruns, né? Eu estava em vários. E aí eu fui desligando. Falei, não, esse ambiente eu não quero. Porque é justamente isso, né? As pessoas te veem como um patrocinador, um furro, porque é alguém que vai ser um contratador, vai contratar. Você fala, tá, e a troca? E o fazer junto? E o desenvolver algo? Isso, gente, a gente não está falando só por causa de dinheiro, não. Né? É por tudo. É por tudo. Por tudo. Até por estar junto, né? Você sabe, esse ano eu fiquei doente algumas vezes e um pouco mais grave, assim. E pessoas que estavam ali, né, no chupinho, ali, querendo, sabendo da situação, uma palavra. Sumiram, não estão por perto. Eu falo, hoje, eu tenho um grupo que eu participo,
que é o grupo CEO da Lifetime, lá do BTG, e eu participo muito próximo deles. Eu tenho um outro grupo do que é o meu Mastermind, que está lá com a turma, e alguns amigos que a gente tem a conexão, não por forçação. Sim. É conexão, porque eu falo assim, puta, eu acho legal, às vezes a gente vai fazer coisa junto, às vezes não, mas mesmo assim é bom estar perto, mesmo que esse perto não seja fisicamente. Agora, esses eventos promovidos, você bota 50 caras lá dentro, eles me convidam todos os dias. Eu quero você aqui para trocar cartão. Cara, eu acho que não é assim que eu faço as minhas conexões. Aquele papo que se ajuda um, ajuda o outro, e alguém vai te ajudar, que não sei o quê. Tá, gente, isso aí entra numa roleta desesperadora. Se você achou alguém que tem mais ou menos o seu propósito, as suas convicções, as suas ideias, a mesma linha de raciocínio, aquela questão da mentalidade junto, vai acontecer alguma coisa. É isso. E isso, às vezes, você não precisa estar procurando no evento. E o networking saudável ele é muito poderoso, porque você entra em qualquer lugar, você chega onde você precisa. Exatamente. As pessoas se ajudam. Um dia eu te ajudo, outro dia você me ajuda. Exatamente. Eu vou dizer um negócio para você. Acho que a Faria Lima, que são um dos bancos lá, todo mundo conhece o Lázaro. O digital, ninguém conhece o Lázaro. Mas conhece o Lázaro por causa do trabalho do Lázaro. Não é porque o Lázaro fica lá todo dia pedindo as coisas. Sim. É por causa do trabalho. Aí você tem um amigo que te apresenta um outro amigo. A gente se conheceu num evento na Dagás. Pois é. E a gente não ficou lá do outro dia. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer o quê? Ficamos nada, ficamos um tempão sem se falar. Não é verdade? Se via, às vezes trocava mensagem, você me mandou o seu livro, eu te mandei o meu e tal. Eu cito o seu no meu. É isso, eu li, eu adorei. Então, esse tipo de conexão é uma conexão saudável. Eu tenho várias pessoas assim. Tem um amigão, cara, eu conheço o cara desde 2011, o Bruno Dancona. Ontem mesmo eu furei com ele, porque ele marcou um rap. Ele é o dono do Banco Tricorp. Né? Inclusive, ele é casado com a Fabi Justus e ele é genro do Justus. Eu conheci o Bruno tinha 26 anos de idade, um menino. Eu já era quarentão lá. E sabe aquele negócio de gostar do garoto? Ele prestava serviço para mim lá no Barclays, tal, ajudando a vender a Jequiti. A gente ficou amigo, cara. Hoje, ele vive me ligando. Lázaro, quero comprar uma empresa tal. Você é meu advisor, me ajuda isso. A gente acabou ficando próximo. Trabalhando. Ontem mesmo a gente está assim, ele me ligou e falou, cara, vamos fazer um rap, a gente tem que fazer coisa junto. A gente tem que trabalhar junto. Eu tô querendo comprar a empresa. Aí eu falo, Bruno, precisou só levantar a mão e falar comigo. Saudável. A gente super saudável. Um outro cara, Sérgio Pedreiro, mora em Nova York. Esse cara é um cara que foi CFO da Coty, ele foi CEO de um monte de empresa americana. A gente se procura para se autoajudar e fazer propostas, fazer coisas juntos. E acaba dando certo. A gente sabe que as inteligências se complementam. Sim. A gente sabe que tem uma energia do bem nesse meio, que também é importante. Sim. É isso. Eu acho que esse tipo de... Um conselho que eu quero, gente. Network saudável é aquele que tem pouco interesse, tem mais sinergia e propósito. É isso mesmo. Entendeu? Fantástico. Quando você tem muito interesse demais, principalmente unilateral, é que isso não é saudável. Um só doa, o outro só suga. Isso é vampirismo. É vampirismo. E no fim, como isso faz mal, né? Péssimo. E acontece muito. E a gente olha pra você, vê essa pessoa de energia, forte fisicamente, forte de posicionamento. Bom, as entrevistas que você falou, meu Deus, né? Eu ia dar uma estremecida ali. Eu ia sustentar, mas eu ia dar uma... É de propósito, às vezes. Ia dar aquele frio no estômago, aquela amarrada. Quando que você fica frágil? Você sabe que os fortes também choram. Então, é isso que eu quero saber. Eu quero saber quando que você pendura a capa. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu tento manter a minha mente o mais blindada e o mais forte possível. Mas tem um momento do dia que eu enfraqueço, às vezes, é quando eu deito na cama e eu tô sozinho. E aí, porque durante o dia eu penso naquilo que eu tenho que fazer e não na probabilidade do erro. Mas pensar na probabilidade do erro é importante também. E geralmente eu faço isso quando eu estou na cama à noite. Quando eu estou na cama à noite, é o momento das minhas 24 horas que eu fico mais frágil. É a hora... Eu durmo pouco, por natureza. 6 horas, 5 horas, tá falando desde cedo, desde jovem. É ruim isso. Né? Não faz bem para a saúde. Mas não tem como fazer, eu sou assim. Então, este momento é o momento que eu fico mais frágil. E essa fragilidade, ela fica maior quando eu penso em alguma coisa que possa afetar os meus que eu gosto. Aí eu fico um pouco mais frágil. Mas eu peço a Deus o seguinte: saúde, mente boa e ajudar mais do que ser ajudado. Porque se eu conseguir ajudar mais do que ser ajudado, é sinal que eu estou bem. Porque se você está ruim, você não consegue ajudar ninguém.
Entendeu? Então eu peço esse negócio. Mas eu tenho um momento do dia, um período. Aí você fala, Lázaro, sempre? 90% das vezes. Tanto que se eu estiver enfrentando um problema grande, eu tento... Às vezes eu tomo remédio para dormir, que é para eu não me sentir frágil nesse momento. Agora, quando eu acordo de manhã, eu olho no espelho e falo assim, você é o cara, você vai resolver isso. E se Deus te deu um problema desse, é porque você é capaz de resolver. Que você aguenta. Se não te dava. Gente boa é gente formada no caos. Casca grossa. Não tenho chance para erro. Eu comigo mesmo, coisa de maluco no espelho. Entrei pro chuveiro, vão pagar. Aí esse guerreiro chega à noite, ele fica um pouco mais frágil, tal. Se eu estiver no ambiente, com os filhos, com as pessoas que eu gosto, tal, pós-relaxamento, a consciência, porque meu guia meu terapeuta é eu, Deus e minha consciência. Sim. Meu travesseiro. Que é essa hora do travesseiro que fica ali. Você não desabafa com o terapeuta, eu fico desabafando com o travesseiro. Aí eu fico meio frágil. Aí eu vou lá e oração às vezes, porque apesar de não ter religião, eu tenho muito Deus em mim. E bora pra frente. Mas eu também sou frágil, tem gente que acha que não. Já me fizeram essa pergunta, cara, como é que mantém essa casca o tempo inteiro, essa casca grossa? Às vezes eu assumo uma empresa como CEO para reestruturar ela. E os diretores, quando começam a conviver comigo, falam, cara, como é que mantém isso? Eu falo, rapaz, nem 24 horas não. Tem horas que dá uma fraquejada. Tem hora que você fala assim, caraca, eu preciso arrumar menos problema, gente. Meu Deus, tem hora que tá... E você sempre foi assim ou você foi se desenvolvendo e ficando ainda mais? Não, eu fui melhorando. Eu fui desenvolvendo. Eu acho que para mim é melhorar. Tem gente que pode achar que é piorar. Eu fui me criando. É. Não, você foi se construindo? Eu fui me construindo. E eu ainda acho que eu estou no quilômetro 2 da maratona. Daqui 20 anos, eu vou ser um Lázaro, se Deus quiser eu vou estar vivo, vou ser um Lázaro diferente do que eu sou hoje. Com certeza. As pessoas, esse negócio, ai, eu sou assim, não vou mudar nunca. Ai, que tristeza. Nossa. Que tristeza. A gente pode melhorar sempre. Deve, né? Melhorar sempre. Estamos aqui para isso. Pô, eu quero ser um eterno aprendiz. Só que chega uma fase da vida que você também tem que ensinar. Mesmo, e você vai ter que ensinar mais do que aprender. Fala um pouco sobre isso. Você tem feito muito isso. Fala um pouco sobre isso. É assim, eu falo que quando você nasce uma esponja aprendendo tudo. Certo? É uma chave. É um sinal que daqui a pouco a gente tem que abrir aqui, que ela está se mexendo. Eu vou precisar refrescar a memória daqui a pouco. Isso. Oxigenar, né? Pegar a borbulha do que está aí dentro e oxigenar. Então, celebrar o nosso encontro, o nosso papo. Eu penso assim, quando você é garoto, você vai sempre absorvendo. Você é jovem, você vai aprendendo. Não adianta você chegar aos 20 e poucos e ter arrogância e achar que você sabe alguma coisa. Me desculpa os jovens de 20 e pouco, mas 20 e pouco tu sabe 10% do que tu vai aprender na vida. E aí você vai aprendendo mais. E o seu aprendizado depende da sua intensidade com que você faz as coisas. Né? É. A sua intensidade... E do seu receptor. Isso. Eu sempre procuro... A pessoa tem receptor? Quando eu vou contratar alguém, eu olho muito isso. A pessoa tem receptor para amplificar? Exatamente. Porque eu conheço sábios de 30 anos, conheço medíocres de 70 anos, dependendo da forma com que ele viveu esse período de tempo chamado vida. Uhum. Então... O que eu acho? Eu acho que você vai chegando e chega uma fase da vida. Eu fui contratar uma pessoa que eu adoro falar, a Daniela Simati, uma diretora de marketing fantástica que eu tive. Trabalhei com essa mulher durante muito tempo. E quando eu fui contratar, ela fala assim: o que eu aprendo mais, Lázaro, com você? E ela tinha 40 e poucos anos de idade. Eu falei, Renata, você vai aprender muito. Dani, você vai aprender muito mais, mas agora está na hora de você ensinar um pouco, você não acha? Tu tá com 40 e poucos anos de idade. Tu tem 20 e tantos anos de experiência. Agora é o seguinte, meu irmão, 60, 40. 60 anos de ensinamento. 60% para você ensinar as pessoas, transferir o que você aprendeu e para receber dos outros. A sua vida é uma eterna osmose. Só que chega uma hora, Renata, que depois que você vai construindo, que você vai fazendo, você tem que doar mais do que receber. Uhum. Eu nunca vou deixar de aprender, mas eu tento doar mais do que receber. Eu quero mais dar do que receber sempre. Você sabe o que eu peço a Deus? Que eu ajude mais do que ser ajudado? Sim. Eu quero doar mais do que receber. Até porque quem divide conhecimento não morre na imensidão da estupidez. Então, isso é um processo. E que a gente. É um estágio natural da vida. Se você não chegou nesse estágio natural da vida, pare e repense. Sua crença para viver, seu propósito para sair da cama e sua causa para lutar. Repensa isso. Porque é uma lei natural da vida. Você não vai sugar a vida inteira. Chega uma hora que você tem que tratar. Você tem que alimentar as pessoas. Sim. E alimentar de conhecimento é melhor do que alimentar de dinheiro. E conta especificamente como que você tem feito. Quem quer beber dessa fonte do Lázaro? Como que faz? Eu tenho feito isso aqui.
Eu tenho, né, o meu mastermind, tem o que é teu Obsessão em livro. Negócio. Eu tenho meu livro, estou escrevendo o segundo. Ai, que Nós delícia. somos da mesma editora, né? Editora Gente. É. Eu estou escrevendo outro livro, inclusive a Roseli deve estar brava comigo, porque eu estou atrasado com esse livro. Estou atrasado. Mas e a culpa é Roseli, minha. É um amor. ela fica brava, mas ela ama a gente, então... Eu tô atrasado, entendeu? É porque eu preciso terminar as coisas. Até a Débora me ligou esses dias. Lázaro, já assinou o contrato lá. Falei, putz, esqueci de assinar, mandar. Que esse livro vai falar justamente sobre gestão de crises nas empresas, na vida, de tudo. O que importa é seu resultado. Agora eu vou falar um pouco de como administrar esse caos, que é o estado natural da vida. Porque ele vai acontecer em algum momento. Não existe vida plena, absoluta, abundante, 100% do tempo. É uma utopia buscar isso 100% do tempo. Vai ter efeito colateral. Todo remédio não tem efeito colateral. E nem o momento certo para as coisas, né? Vou esperar o momento que eu estou preparado. Ou o momento... Não, os astros não vão se orquestrar para você. Acorda. Vai corrigindo no caminho, vai aprendendo. A vida se resume em 2 palavras, na minha opinião. Beleza e paciência. Sabe por quê? Por quê? Deu certo, beleza, deu errado, paciência. Adorei. Deu certo, beleza, deu errado, Vamos paciência. E vou começar de novo. É isso. Senão eu não aproveito o meu espaço de vida. Se eu ficar assim, mas será que é a hora de eu fazer alguma coisa? Será que é a hora de eu escrever um livro? Será que é a hora de eu criar um projeto novo? Será que é a hora de arrumar um novo amor? Será que é a hora de eu casar? Será que é a hora de eu ter filho? Cara... É o seguinte, vai e faz. Eu acordo de manhã, não olho no espelho e falo, você é o cara, eu vou lá e vou fazer. Deu certo, beleza, deu errado, paciência, faz de novo. Deu certo, beleza, deu errado, paciência. É isso. Entendeu? Então você tem o livro, Mastermind. Tem o livro, tem o Mastermind. Palestra. Tem as empresas, tem palestra. E tem os meus conselhos de administração. E tenho a minha vida, meus 24 horas por dia, que se der, eu encaixo mais coisa para fazer. O treino. Eu não vivo sem o esporte. O esporte eu acho que me ajuda muito mentalmente. Eu sou outro cara, quando eu levanto às 5 e pouca da manhã, treino 2 horas por dia, do que quando eu levanto às 9 e vou tentar fazer alguma coisa depois. Não, hoje ele treinou 2 horas de costas. Só costas. Era para fazer 1 hora só, mas aí eu empolguei. Empolguei, é ótimo. Existe uma coisa, você vai ficando... Já ouviu falar aqui, quem entende cozinha sabe disso. Você vai cozinhar uma galinha, o frango novinho ele cozinha rapidinho. A galinha velha demora mais na panela de pressão. Então, depois de muitos anos de treino... Para sentir algum efeito, você tem que destruir mais, entendeu? Não dá. Tem gente que fala assim, loucura, eu treino 40 minutos, 2 músculos. Poxa, 20 minutos cada um. Com 20 minutos eu tô aquecendo. É isso mesmo. Mas também é um esporte delicioso, né? Delicioso. E é um esporte que ele vai ficando melhor com a maturidade. Vai te trazendo longevidade. Muscular, Vai te trazendo longevidade. E é isso. Acho que essa é a nossa vida, não ia falar que é a minha, não, mas é a sua também, né? É esse negócio de ser intenso. E eu acredito muito nos executivos que fazem esporte. Eu também. Muito. Eu também. Porque eu acho que são as pessoas que estão acostumadas a sentir dor, a não desistir, a correr atrás, a ter disciplina, porque você não chega em nenhum lugar. Falar um negócio uma vez. O Abílio Diniz, faz tempo isso, tempo. Década de 90. Ele falou assim, quem não cuida dele, não cuida dos meus negócios. Se o cara não cuidar de si mesmo, ele não vai cuidar dos meus negócios. Você lembra daquela capa da Veja épica do Abílio? Que ele tava metade de terno e metade sem camisa, numa época que... Isso não era... Imagina, eu acho que ele foi um dos primeiros executivos que mostrou essa coisa do esporte, que bancou, porque todo executivo que implementou na empresa. Todo executivo era sedentário, fumante, bêbado e obeso no passado. Exato. Entendeu? E ele, é isso, implementou na empresa. Eu vi ele falando isso. Eu admiro demais ele. Se o cara não cuida do dinheiro dele, se o cara não cuida da saúde dele, ele não vai cuidar dos meus negócios. E ele fala um negócio da simplicidade também, entendeu? Que por mais que você seja bom, você tem que ter a simplicidade de saber que você está sempre aprendendo. O cara tá com 86 anos de idade, 87, sei lá, o cara ainda esquia, o cara faz mergulho. Dá aula e tem um programa, tem eu programa. acho. E ainda administra o dinheiro dele, que não deve ser difícil de administrar, porque deve ser muito, entendeu? Não deve ser fácil, entendeu? Esse é um bom trabalho. Então, eu sou fã das pessoas. Eu tenho quadros mentais de falar assim, putz, quero ser assim quando eu crescer. Entendeu? Eu trabalhei com o Silvio Santos 7 anos. Foi uma fonte de inspiração sobre longevidade. O cara está com 92 anos de idade. Ele se acha que ele falava em aposentadoria. Eu fui trabalhar com ele, eu tinha 38. Entendeu? E ele já tinha 78 ou 79. Porque ele é de 30, eu sou de 69, então tem uma diferença aí grande de idade, né? Você acha que o cara falava trabalhar? O cara fazia reunião sábado, domingo, toda sexta-feira à noite na casa dele. Eu, como vice-presidente, sexta-feira à noite na casa do cara. E energia? Nunca vi de energia baixa. Quando o Banco Pan-Americano explodiu,
Ele me chamou na minha sala, eu, Maciel, Corse, falou, nós temos um problema aí de 4,5 bi, resolvam. E ó, o problema é nosso, viu? Resolvam, vamos resolver o problema. Rindo, eu ficava assim. Falei, Silvio, como é que o banco? Falou, não, eu vou garantir tudo. Ninguém vai deixar banco quebrar, vou botar meu patrimônio em garantia. Mas resolvam, tá? E rindo, eu ficava olhando, gente, no tamanho do problema. E o cara com energia alta, que exemplo você precisa mais? Pois é. E com boas pessoas por perto. Também. Não é? Eu falava, resolvam. Tava lá eu, Maciel, Corte e o Guilherme. Ele, ó, batendo a mãozinha assim, é nosso. Resolvam. Entendeu? Energia alta, é isso. Acho que isso faz a gente viver mais, Renato. A tua energia contagia, de verdade. É muito bom estar perto de você. Obrigado. Ó, a nossa coisa tá espocando aqui sozinha. Não. Então, Posso ir? eu preciso que você espoque aqui pra nós, por favor. Por gentileza. Prazer é meu. Vamos Celebrar a sua vinda aqui. Uou! Ela já tava louca pra sair. Ela queria mesmo, muito! Ela já queria muito. Isso é sorte. É sorte. Vamos comemorar a vida.